Capítulo 13. O sexto sentido. A porta para o templo da sabedoria. O 13º passo em direção à riqueza. O 13º princípio é conhecido como sexto sentido. É através dele que a inteligência infinita se comunica, sem que o indivíduo precise pedir nada ou fazer qualquer esforço. Esse princípio é o ápice da filosofia. Só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominados os outros 12 princípios. O sexto sentido é aquela porção do subconsciente chamada de imaginação criativa. Pode ser considerado também o aparelho receptor, que faz surgirem na mente ideias, planos e pensamentos, às vezes vistos como intuições ou inspirações. É impossível descrever o sexto sentido a alguém que não tenha dominado os outros princípios dessa filosofia, pois não há conhecimento ou experiência para fazer comparações. Só se entende o sexto sentido pela meditação, com o desenvolvimento da mente de dentro para fora. O sexto sentido é provavelmente o meio de contato entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Por esse motivo, é ao mesmo tempo mental e espiritual. Acredita-se que seja o ponto em que a mente humana entra em contato com a mente universal. Depois de dominar os princípios descritos neste livro, você terá cumprido os requisitos necessários à aceitação de uma verdade que, de outro modo, consideraria inacreditável. A verdade é a seguinte: com a ajuda do sexto sentido, é possível ser avisado de perigos a tempo de evitá-los e de oportunidades a tempo de aproveitá-las. Com o desenvolvimento do sexto sentido, você passa a ter sempre ao seu lado e às suas ordens um anjo da guarda, que mantém permanentemente abertas as portas do templo da sabedoria. O único meio de comprovar essa verdade é seguindo as instruções deste livro ou adotando algum método semelhante. Não sou um crédulo nem um defensor da existência de milagres, pois conheço o suficiente bem a natureza para saber que ela jamais se desvia de suas leis. O fato é que algumas delas são tão incompreensíveis que produzem o que parecem milagres. O sexto sentido é a situação mais próxima do milagre que já experimentei, somente porque não conheço o processo de operação desse princípio. Tudo o que sei é: existe um poder, ou uma causa primeira, ou uma inteligência que está presente em todos os átomos da matéria e que envolve cada unidade de energia perceptível ao ser humano. A inteligência infinita converte sementes em árvores, faz a água descer a montanha em resposta à lei da gravidade, garante a sequência de dia e noite, inverno e verão, todos em harmonia. Essa inteligência, com o emprego dos princípios desta filosofia, pode ser induzida a colaborar na transmutação dos desejos em forma concreta. Sei disso porque experimentei e consegui. Passo a passo, capítulo por capítulo, este livro foi encaminhando você a este último princípio. Se ainda não dominou os princípios anteriores, deve fazê-lo, para que possa aceitar sem ceticismo as formidáveis afirmativas feitas aqui. Houve um tempo, a era da veneração dos heróis, em que tentei imitar as figuras que mais admirava. Foi quando descobri que o elemento fé, que utilizava para copiar meus ídolos, era o responsável pelo sucesso dos meus esforços. Na verdade, nunca abandonei inteiramente o hábito de imitar meus heróis, embora há muito tenha passado da idade em que isso geralmente acontece. A experiência me ensinou que o caminho para ser uma pessoa melhor é imitar ao máximo pessoas admiráveis, em sentimento e ação. Muito antes que eu escrevesse o primeiro trabalho ou preparasse a primeira palestra, tinha o hábito de pautar meu caráter pela imitação de 9 homens cuja vida pessoal e profissional mais me impressionou: Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão, Ford e Carnegie. Durante muitos anos, toda noite eu fazia uma reunião imaginária com aquele grupo, a que chamava Conselheiros Invisíveis.
O procedimento era este. Antes de dormir, fechava os olhos e me imaginava reunido com o grupo em torno de uma mesa. Além de ter a oportunidade de estar com aqueles grandes homens, eu liderava a reunião. Havia um propósito definido naquelas reuniões noturnas imaginárias: moldar meu caráter, de modo que ele representasse a soma das qualidades de meus conselheiros imaginários. Tendo percebido desde cedo que teria de superar a desvantagem de nascer em um ambiente de ignorância e superstição, assumi a tarefa de renascer pelo método aqui descrito, moldando o caráter pela autossugestão. Dedicado estudioso da psicologia, como sempre fui, eu sabia que todo ser humano se torna o que é por causa de seus desejos e pensamentos dominantes. Sabia, portanto, que todo desejo arraigado tem o efeito de procurar expressar-se de modo a ser transmutado em realidade. E sabia também que a autossugestão é um fator poderoso no desenvolvimento do caráter. Na verdade, o único princípio pelo qual o caráter se desenvolve. Conhecendo os princípios da operação da mente, eu estava bem equipado para moldar meu caráter. Naquelas reuniões imaginárias, recorria aos membros do meu conselho em busca das informações de que precisava e me dirigia a eles em voz alta. Sr. Emerson, gostaria que me transmitisse a sua maravilhosa compreensão da natureza. Por favor, deixe em meu subconsciente a marca das qualidades que lhe permitiram compreender as leis da natureza e adaptar-se a elas. Ajude-me a encontrar e aproveitar as fontes em que posso obter esse conhecimento. Sr. Burbank, transmita-me a sabedoria com que harmonizou as leis da natureza, de modo a fazer o cacto perder os espinhos, transformando-se em planta comestível. Mostre-me como fez crescer em 2 folhas de grama, onde antes só havia uma, e como criou flores de cores mais belas e harmoniosas. Napoleão, quero adquirir a sua maravilhosa capacidade de inspirar os homens, transmitindo-lhes determinação e espírito de ação. Quero também adquirir a sua fé, que o fez transformar derrota em vitória e superar enormes obstáculos. Imperador do destino, Rei da sorte, homem do destino, eu o saúdo. Sr. Paine, quero aprender a ter a sua liberdade de pensamento, bem como a coragem e a clareza com que expressa as suas convicções. Sr. Darwin, quero ter a sua paciência maravilhosa, a sua capacidade de estudar causa e efeito, sem parcialidade ou preconceito, como demonstrou no campo das ciências naturais. Sr. Lincoln, quero integrar ao meu caráter o seu agudo senso de justiça, a sua paciência incansável, o seu senso de humor, a sua compreensão e a sua tolerância. Sr. Carnegie, já tenho uma dívida de gratidão com o Senhor por ter me ajudado a escolher uma carreira que me traz felicidade e paz de espírito. Quero adquirir o seu conhecimento dos princípios do esforço organizado, que tão sabiamente utilizou na criação de uma grande empresa. Sr. Ford, o senhor me forneceu boa parte do material essencial ao meu trabalho. Quero adquirir a persistência, a determinação, o equilíbrio e a autoconfiança que lhe permitiram superar a pobreza, bem como organizar, unificar e simplificar o esforço humano. Assim, poderei ajudar outros a seguirem os seus passos. Sr. Edison, pedi que se sentasse à minha direita por sua cooperação com a pesquisa que faço sobre sucesso e fracasso. Quero adquirir a fé maravilhosa que o fez descobrir tantos segredos da natureza, bem como a força inquebrantável que tantas vezes o levou a transformar derrota em vitória. Para conhecer melhor os membros daquele conselho, estudei cuidadosamente suas histórias de vida e meu método de comunicação com eles variava conforme a qualidade que eu estivesse mais interessado em adquirir. Depois de alguns meses de reuniões noturnas, eu estava surpreso com a descoberta de que aquelas figuras tinham se tornado quase reais. Para minha surpresa, cada um deles adquiriu características próprias. Lincoln, por exemplo, tinha o hábito de chegar atrasado, fazendo uma entrada solene.
Andava devagar, com as mãos para trás, parando de vez em quando. Ao chegar diante de mim, pousava a mão no meu ombro com um ar sério. Raramente o vi sorrir. Os cuidados com uma grande nação tinham feito dele um homem sisudo. Mas nem todos eram assim. Burbank e Paine frequentemente faziam comentários espirituosos que chegavam a chocar os outros. Certa noite, Paine me sugeriu que preparasse um discurso sobre a idade da razão, a ser proferido no púlpito da igreja que eu frequentava. Muitos riram com vontade da sugestão, menos Napoleão, que com expressão de desagrado suspirou fortemente, chamando a atenção de todos. Para ele, a igreja não passava de um braço do Estado, braço este utilizado como um conveniente incitador das massas. Certa vez, Burbank se atrasou. Ao chegar, explicou entusiasmado o motivo do atraso. Estivera envolvido em uma experiência que pretendia fazer crescerem maçãs em qualquer tipo de árvore. Paine lembrou que foi por causa de uma maçã que começaram os problemas entre homens e mulheres, e Darwin, entre boas risadas, sugeriu que quando fosse colher frutas, tomasse cuidado com as pequenas serpentes que costumavam crescer e transformar-se em cobras enormes. Emerson observou: sem serpentes não há maçãs. E Napoleão completou: sem maçãs não há Estado. Lincoln tinha o hábito de ser o último a deixar a mesa de reuniões. Em uma ocasião, ele cruzou os braços sobre a borda da mesa, apoiou a cabeça e ficou vários minutos nessa posição. Procurei não perturbá-lo. Finalmente, levantou a cabeça devagar, deixou a cadeira e encaminhou-se para a porta. Então, voltou-se, pôs a mão no meu ombro e disse: meu rapaz, vai precisar de muita coragem se quiser alcançar o seu propósito na vida. Quando vierem as dificuldades, lembre que as pessoas comuns têm senso comum. A adversidade o desenvolverá. Certa noite, Edison chegou antes dos outros. Sentando-se à minha esquerda, onde costumava ser o lugar de Emerson, disse: você está destinado a descobrir o segredo da vida. Quando chegar o momento, perceberá que a vida consiste em grandes concentrações de energia ou entidades, todas tão inteligentes quanto os seres humanos pensam ser. Essas unidades de vida agrupam-se como enxames de abelhas e assim permanecem, até se desintegrarem por falta de harmonia. Tais unidades apresentam diferenças de opinião, como os seres humanos, e frequentemente lutam entre si. Estas reuniões são muito úteis, pois trazem para ajudá-lo as mesmas unidades de vida que serviram aos membros do Conselho. Elas são eternas. As unidades de vida nunca morrem. Os seus pensamentos e desejos atuam como ímãs a atrair unidades de vida, mas não todas. Somente aquelas que estejam em harmonia com o que você pensa e deseja. Os outros membros do conselho começaram a chegar. Edison se levantou e caminhou devagar até o lugar que costumava ocupar. Quando isso aconteceu, ele ainda estava vivo. Fiquei tão impressionado que fui procurá-lo e relatei a experiência. Ele riu e comentou: o seu sonho foi mais real do que você possa imaginar. E não disse mais nada. Como as reuniões ficavam cada vez mais nítidas, comecei a temer as consequências e deixei de fazê-las por alguns meses. A experiência era tão fantástica que tive medo de perder de vista o fato de ser tudo puramente fruto da minha imaginação. Cerca de 6 meses mais tarde, acordei no meio da noite, ou pensei que tivesse acordado, e vi Lincoln de pé, ao lado da minha cama. O mundo logo vai precisar dos seus serviços. Vem aí um período de caos, quando homens e mulheres perderão a fé e ficarão muito assustados. Prossiga com o seu trabalho e complete a sua filosofia. Essa é a sua missão na vida. Caso a deixe de lado, por qualquer que seja a causa, será reduzido a um estado primitivo e obrigado a retroceder a estágios que ultrapassou há milhares de anos. Ele disse: na manhã seguinte eu não sabia se tivera um sonho ou não, e não sei até hoje. Mas a impressão deixada foi tão nítida que na noite seguinte recomecei as reuniões.
Em nosso reencontro, os membros do conselho chegaram juntos e tomaram os assentos de costume em volta da mesa, enquanto Lincoln erguia uma taça e dizia: Senhores, um brinde a um amigo que voltou ao grupo. A partir de então, fui acrescentando novos elementos ao conselho, que já conta com mais de 50 membros, entre eles Cristo, São Paulo, o pintor Winslow Homer, o poeta William Drummond, o político Woodrow Wilson, o jornalista William Cowper Brown, o físico, matemático e astrônomo Isaac Newton, o astrônomo Galileu, o físico, escritor e astrônomo Nicolau Copérnico, os escritores e filósofos Voltaire e Albert Hubbard, bem como os filósofos Aristóteles, Platão, Sócrates, Giordano Bruno, Baruch Spinoza, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Confúcio, Robert Greene Ingersoll e William James. Esta é a primeira vez que menciono isso. Até aqui havia mantido o assunto em segredo, porque sabia que poucos entenderiam uma experiência tão peculiar. Acontece que hoje já não me preocupo tanto com o que os outros dizem. Uma das vantagens da maturidade é a coragem de dizer a verdade, sem se importar com a opinião daqueles que não a entendem. Para não correr o risco de ser mal interpretado, quero deixar claro que, apesar de minhas reuniões de conselho serem puramente imaginárias, levaram-me a seguir gloriosos caminhos de aventura, renovaram minha admiração pela verdadeira grandeza, estimularam meu esforço criativo e me incentivaram a expressar honestamente minhas ideias. Em algum ponto da estrutura celular do cérebro existe um órgão que recebe vibrações de pensamentos, comumente chamadas de intuições. Por enquanto, a ciência não descobriu onde fica o órgão do sexto sentido, mas isso não tem importância. O fato é que o ser humano recebe informações precisas vindas de outras fontes que não os sentidos físicos. Tais informações, em geral, são recebidas quando a mente está sob influência de uma estimulação extraordinária. Toda situação de emergência que desperte emoção e faça o coração bater mais depressa pode, e frequentemente o faz, ativar o sexto sentido. Qualquer um que, estando ao volante de um carro, tenha escapado por pouco de um acidente, sabe que nessas ocasiões o sexto sentido se manifesta e, em uma fração de segundo, evita o desastre. Essas considerações servem de preparação para uma afirmativa que quero fazer agora. Durante as reuniões com os conselheiros invisíveis, minha mente ficava mais receptiva a ideias, pensamentos e informações que me chegavam através do sexto sentido. Posso dizer com certeza que devo a eles todo o conhecimento que adquiri por inspiração. Nas várias situações de emergência pelas quais passei, em algumas minha vida esteve em risco, sempre fui milagrosamente guiado pelos conselheiros invisíveis. Quando iniciei minhas reuniões com figuras imaginárias, tinha como objetivo imprimir no subconsciente, pelo princípio da autossugestão, determinadas características que desejava adquirir. Mais recentemente, porém, minha experiência tomou outro rumo. Agora, levo aos conselheiros imaginários todo o problema que se apresenta a mim ou aos meus clientes. Embora eu não dependa inteiramente do conselho, devo dizer que os resultados são, em geral, extraordinários. Você já deve ter percebido que este capítulo trata de um assunto com que poucas pessoas estão familiarizadas. No entanto, o sexto sentido é de grande importância e utilidade para aqueles que pretendem acumular riquezas, mas não precisa chamar a atenção daqueles cujos desejos são mais modestos. Sem dúvida, Henry Ford compreendeu e usou o sexto sentido. Suas vastas operações comerciais e financeiras o levaram a isso. Thomas Edison compreendeu e usou o sexto sentido para criar suas invenções, em especial as que envolviam patentes básicas, como o ditafone e o projetor de cinema, já que não possuía experiência nem conhecimento que o orientassem. Praticamente todos os grandes líderes, como Napoleão, Bismarck, Joana d'Arc, Cristo, Buda, Confúcio e Maomé, compreenderam e provavelmente utilizaram com frequência o sexto sentido. Sua grandeza se devia, em grande parte, ao conhecimento desse princípio. O sexto sentido não é algo que se possa ligar e desligar à vontade.
A capacidade de utilizá-lo vem aos poucos pela aplicação de outros princípios descritos neste livro. Raramente alguém consegue dominar por completo o uso do sexto sentido antes dos 40 anos, e o mais comum é fazê-lo somente depois dos 50, quando as forças espirituais às quais está intimamente ligado amadurecem e tornam-se utilizáveis após anos de meditação e reflexão. Não importa quem seja você nem o seu objetivo ao ler este livro. Ele lhe pode ser útil, ainda que você não entenda o princípio aqui descrito. Isso vale em especial para aqueles que pretendem ganhar dinheiro ou conseguir outros bens materiais. O capítulo sobre o sexto sentido foi incluído porque a intenção do livro é apresentar uma filosofia completa que oriente os leitores, de modo a conseguirem o que desejam da vida. O ponto de partida de toda a realização é o desejo. O ponto final é aquele tipo de conhecimento que leva à compreensão de si mesmo, dos outros, das leis da natureza, do sentido da felicidade. Só se alcança esse tipo de conhecimento depois que se aprende e se utiliza o princípio do sexto sentido. Daí a inclusão do assunto como parte desta filosofia, para benefício daqueles que desejam mais que dinheiro. Provavelmente a leitura deste capítulo provocou em você um alto nível de estimulação mental. Ótimo! Leia-o novamente daqui a um mês e veja que a estimulação será ainda mais intensa. Repita a experiência de tempos em tempos, sem se preocupar com a quantidade de conhecimento adquirida a cada vez, e um dia perceberá possuir uma força que lhe permite soltar a imaginação, afastar o desânimo, dominar o medo e abandonar o hábito de deixar tudo para depois. Assim, sentirá o toque de algo desconhecido que tem sido a força inspiradora de todos os grandes pensadores, líderes, artistas, músicos, escritores e estadistas, e estará em posição de transformar seus desejos na contrapartida financeira ou material com a mesma facilidade com que antes desistia ao menor sinal de oposição. Fé versus medo. Os capítulos anteriores descreveram como desenvolver a fé por meio da autossugestão, do desejo e do subconsciente. O próximo capítulo apresenta instruções detalhadas sobre como dominar o medo. Você vai encontrar uma descrição completa dos 6 tipos de medo que são a causa de desânimo, timidez, inércia, indiferença e indecisão, bem como da falta de ambição, autoconfiança, iniciativa, autocontrole e entusiasmo. Enquanto aprende sobre os 6 inimigos, analise-se atentamente, pois eles podem estar no seu subconsciente, onde é difícil detectá-los. Lembre que os 6 fantasmas do medo nada mais são do que fantasmas, pois só existem na imaginação. E lembre também que fantasmas, criações da imaginação descontrolada, já causaram muitos problemas às mentes das pessoas. Portanto, podem ser tão perigosos quanto se tivessem um corpo físico e vivessem entre nós. O fantasma do medo da pobreza, que tomou a mente de milhões de pessoas em 1929, era tão real que provocou a pior crise econômica que os Estados Unidos já viveram. E até hoje ainda assusta muita gente.